Boa tarde. Paulo Betti, ator consagrado em vários papéis em novelas, malhação, filmes, teatro no Brasil e também amado em Portugal. Porque já levou, por exemplo, um monólogo, autobiografia autorizada e também já passaram várias novelas brasileiras. E hoje eu trago Paulo Betti aqui no Espaço Livre da Rádio Difusora para falar sobre vários assuntos. Paulo Betti, é um prazer tê-lo aqui nesse bate-papo no programa Espaço Livre da Rádio Difusora. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora de Ouro Fino. É um prazer falar com vocês. Paulo, eu acabei de citar o monólogo da autobiografia autorizada, que brasileiros e também portugueses tiveram a oportunidade de conhecer, mas a fundo, tanto você como a sua família. Você fala da vida do interior, você fala da sua casa, da quantidade de irmãos, que você teve muitos irmãos. Por que você foi tão a fundo e trouxe esse monólogo, trouxe a sua vida às claras, assim, para todo mundo? Olha, eu acho que foi porque eu queria ter um monólogo. A primeira ideia foi porque eu sempre trabalhei com peças com um elenco grande, mas tinha o exemplo do ator Paulo Outram, por exemplo, que eu admirava muito. Ele tinha um monólogo que eram assim uma quantidade de poesias e crônicas que ele fazia, levava para as pessoas, chamava-se Quadrante. Aí eu sempre pensei assim, é ótimo ele ter esse monólogo, porque facilita entre uma montagem grande e outra, você saca seu monólogo e tem a possibilidade de viajar, de fazer palestras, de conversar com o seu público, enfim, o monólogo é como se fosse assim, uma ferramenta que o ator tem. Também para lembrar, assim, vamos dizer, os 40 anos de carreira que você já possuía? Honestamente, eu não pensei nisso inicialmente. Eu estou sendo até desromantizando um pouco. Eu queria ter um monólogo porque era mais prático para viajar, e quando não estivesse fazendo uma peça grande, podia fazer o monólogo. Posso fazer o monólogo. Ouro Fino pode me convidar para fazer o monólogo, eu vou aí e faço o monólogo. Se eu tivesse uma peça com 10 pessoas, ficaria mais caro, ficaria mais difícil, transporte e tudo mais. A princípio foi isso. Mas a decisão de falar sobre a minha infância e a minha adolescência se deu por um certo amadurecimento que eu tive ao longo do tempo, observando a extraordinariedade da minha trajetória, principalmente social. Eu vim de um lugar onde não estaria muito permitido, digamos, eu fazer a trajetória que eu fiz. Não era muito comum, porque eu venho de uma família muito grande e muito pobre. Eu tive certas peculiaridades assim da minha formação que eu devo ao ensino público excelente que existia em Sorocaba, na época que eu comecei a frequentar a escola aos 5 anos de idade, pré-primário anexo de um ginásio do Estado, portanto uma coisa rara. Com 5 anos, minha mãe teve a condição de me colocar nesse lugar, então que era uma espécie de creche, que ajudava que a minha mãe pudesse trabalhar. Ela era empregada doméstica, ao mesmo tempo que ela podia trabalhar, eu estava numa escola. E quando eu me dei conta também do que significava o fato do meu avô, um imigrante italiano, ser um meeiro, trabalhar nas terras de um fazendeiro, proprietário, um homem negro, e eu visitar a roça do meu avô, tendo a visão da Casa Grande do ponto de vista da senzala, fala, puxa, acho que isso merece ser trabalhado por mim, de uma forma, porque também aí diz respeito à imigração italiana no Brasil, fora a figura do meu avô, e dentro desse viés aí do olhar do menino, do olhar do neto, olhando o avô naquela situação de trabalho e de uma relação, vamos dizer assim, quase que invertida do que era natural naquela época e talvez ainda seja hoje no Brasil, porque há uma situação de racismo evidente no país, mas também depois comecei a reparar e a notar, por exemplo, Jorge Furtado, grande cineasta, ele fez um filme, um documentário que abria assim uma lista telefônica, pegava o telefone de um endereço de uma pessoa, ia lá e aquela pessoa seria o personagem principal do documentário, porque o documentário queria provar que toda a vida é importante o suficiente ou vale a pena ser contada. Essa valorização da história pessoal também estava no meu radar. Com a Mana, a designer de joias, poeta Mana Bernardes, ela valorizou muito isso. Falou assim, Paulo, você tem manuscritos. Nossa, quanta coisa você tem escrita. Desde criança eu tomava nota, eu escrevia, eu anotava, enfim. O fato da minha mãe ser analfabeta foi muito marcante para mim. E, de uma certa maneira, num mundo onde é exigido de todo mundo que saiba ler,
É muito difícil a comunicação para um analfabeto. As placas de rua são escritas, a pessoa não sabe. Enfim, o mundo não é feito para analfabeto. Então isso, para mim, era um paradigma, assim, uma coisa que eu tinha que superar. Eu fiz esse monólogo. Começou por uma razão prática, depois passou por uma razão ideológica, para dizer o seguinte: olha como a educação pública é importante, olha como a questão do racismo existe, olha como o esforço individual às vezes pode fazer com que você rompa certas barreiras. Enfim, era isso que era o meu desejo, e também uma homenagem, né, simples ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos. 15 irmãos, você é o caçula? Sim, bem da verdade, 8 morreram assim no processo do parto, um pouco antes. Os que sobreviveram mesmo foram 7 e eu era o 7º, mas minha mãe gerou 15. 7 venceram esses paradigmas também? Você começou essa história de vencer esses paradigmas e depois os demais vieram na sequência nessa história? Como eu fui o último, e tem 10 anos de diferença entre eu e meu irmão mais novo, fez com que, quando eu nasci, eu fosse razoavelmente protegido por ele, beneficiado pelo fato de ser o temporão. As minhas irmãs eram adolescentes, fui muito paparicado, muito mimado e muito favorecido. Acho que todos os meus irmãos não passaram do ensino primário. Por isso, também, com o tempo, eu fui sentindo que eu era a pessoa que tinha que falar um pouco por eles, que eu seria o depositário, essa história da nossa família inserida naquele lugar, que é um lugar imaginário, porque também é memória, e memória não é documento, né? Memória é invenção também, né? Então, eu invento bastante e tal, mas dentro das circunstâncias eu conto como que foi a minha história desde que eu nasci até uns 20 anos, mais ou menos, quando eu saí desse bairro em Sorocaba, chama-se Vila Leão, que era uma espécie assim de quilombo, tinha quase que 50% da população ali daquele bairro era de negros. Era um ambiente muito Gabriel Garcia Marques, o Macondo dos 100 anos de solidão, as histórias, não tinha luz, minha avó falando aquele italiano arrevesado, meu avô carregando aqueles troncos na costa, indo para a roça trabalhar para o seu quiló, o fazendeiro negro, a filha do fazendeiro que saía no carro bonito da Casa Grande junto com o pai, a minha mãe incentivando, o Paulo vai casar com a Nazaré. Enfim, todas essas histórias foram se juntando e eu fiz, porque depois que eu vou para a Escola de Arte Dramática, aí já é outro episódio que eu estou escrevendo um livro de memórias, onde eu vou até onde a peça vai e depois continuo aí trazendo para acontecimentos mais recentes, até um pouquinho da pandemia, se bem que eu estou meio travado nesse momento na pandemia, não estou conseguindo escrever muito. Paulo Betti, você está em dose dupla na TV. Tem um advogado mais rígido, às 18 horas, e o Theo Império aí com o jornalista, o blog de fofocas, todos os trejeitos. E esse é um momento de voltar a esses dois personagens. Você que já teve outros personagens maravilhosos, como o Timóteo em Tieta, Vanderlei Amaral em Mulheres de Areia, Carlão em Pedra sobre Pedra, Carlos e Chiquinha Gonzaga, Dr. Ricardo em Malhação. Você ficou com um pouco de cada personagem. E como é também se ver em 2 horários agora na televisão em tempo de pandemia? Eu fiquei muito contente quando eu soube que as 2 novelas iam ser reprisadas, porque é meu trabalho e também o trabalho dos colegas, e, enfim, a curiosidade de ver aquilo no ar de novo. Profissionalmente também é bom que eles estejam repassando, porque de uma certa maneira valoriza um pouco. Você leva um pouco de cada personagem na sua vida? É claro que sim. E nós atores todos dizemos que não, que a gente não leva o personagem para casa. Acabou o dia, pronto, já fecho a chavinha e vou para casa. A gente acha que é assim, mas não é assim. Por quê? Primeiro que o ator gosta de ser honesto com relação ao trabalho dele. Então ele quer interpretar bem aquele personagem que ele está interpretando. Ele procura se aproximar o máximo que ele puder da cabeça, do pensamento, do desejo daquele personagem que ele está fazendo. Tem. Isso, de uma certa forma, modifica alguma coisa da gente, porque numa novela você fica 1 ano fazendo o mesmo personagem. Ou numa peça você fica, sei lá, Marco Nanini e Neila Torraca ficaram 11 anos fazendo uma peça de teatro, a mesma, toda noite. Como é que isso não muda alguma coisa? E tem uma outra coisa, o seu olhar, porque o jeito que
você me olha me modifica. Tem gente que me vê como Lamarca, tem gente que me vê como Mauá, tem gente que não entende como que eu misturo o Lamarca com Mauá, que me vê como o personagem da novela Império, Theo Pereira, tem gente que me vê como o personagem da novela das 6, da Vida da Gente. Esse olhar que permanece numa forma de espelho me mostra para mim mesmo e faz com que alguma coisa se modifique em mim. Gostou da resposta que eu tinha? Ótimo! E qual desses personagens, Paulo Betti, que você assim guarda um carinho especial? Todos os personagens são filhos da gente, que a gente, não é à toa que a gente diz, pariu o personagem. Ele é gestado e depois ele vem à vida, e ele vem da maneira que ele vem, e cada um deles, da maneira que ele veio, causou alguma coisa. É claro que aqueles que fizeram mais sucesso, a gente tem uma lembrança maior por eles. Eu, por exemplo, tenho assim algumas novelas que foram um grande sucesso, até, sei lá, o Império, por exemplo. Esse personagem me agrada, porque tenho carinho por ele, porque passa alguém na rua e fala, ei, fala Curuzes! Aí eu falo, Curuzes! Aí as pessoas riem. Aí eu falo assim, pô, estou fazendo bem para alguém, estou alegrando a vida daquela pessoa que me viu. É um personagem popular, eles gostam, eles tiram sarro, eles fazem brincadeiras para gozar da minha cara, entendeu? E eu aceito, porque é isso que é uma brincadeira. O Timóteo é outro personagem que marcou muito, o próprio Lamarca, que eu me referi, o Mauá também, que foi muito visto nas escolas, a novela do Silvio de Abreu também que eu fiz, que era Vereda Tropical. Há uma novela do Silvio de Abreu que eu fiz, que eu fazia o detetive Olavo, e era fantástica a novela. Eu amava. A sétima vítima parou o Brasil inteiro para ver aquela solução do caso, a novela, e eu era o detetive. O meu personagem, o personagem Olavo, era o... Então, eu estava dentro daquela dimensão de, no Brasil, todo mundo querer saber o que ia acontecer e o meu personagem ser o vetor ali. Então, são alegrias da carreira. E tem o teatro, personagens que eu fiz no teatro, que de vez em quando me lembro, com os quais eu convivi muito tempo. O Homem que Viu o Disco Voador, o Inimigo do Povo, por exemplo. O Inimigo do Povo é um retrato perfeito aqui da situação do Brasil nesse momento. O Inimigo do Povo, estou vendo agora ele aqui falar que não vai comprar vacina. O Inimigo do Povo é exatamente isso. Na iminência de uma cidade ser fechada, cidade termal, as águas estão contaminadas, o governante, ao invés de fechar a cidade e arrumar os encanamentos, resolve esconder a situação do povo. Então, esse é um personagem que eu adorei fazer, enfim, outros também. Além disso, você também traz algumas coisas dos personagens, porque eu cheguei a ler que você guardou o óculos do Theo, é isso? Eu tenho o óculos do Theo. Eu estou usando, nesse momento, o óculos do personagem da novela das 6. Por quê? Na hora de compor o personagem, as pessoas pensam que a gente inventa tudo. A gente inventa pouquíssimo. Aquele cabelo do Theo, liso, né, alisado, foi coisa do cabeleireiro que inventou aquilo junto com a direção de arte, Helena Gastaldi, que fazia principalmente os figurinos, aquela calcinha justa, o sapato, aquele cabelo, o tipo de roupa, toda essa gente envolvida no par da criação do personagem. Quando ele fala, ele também fala trazendo lembrança de diversas outras coisas que a gente viveu, que a gente viu. Eu, por exemplo, meu personagem imitava muito minha irmã Teresa, o jeito da minha irmã falar, o jeito dela revirar os olhos. Era uma homenagem à minha irmã Teresa, ao Sérgio Manberti, um ator paulista querido, maravilhoso, um grande amigo meu, Sérgio Manberti, fazia um filme chamado Bandido da Luz Vermelha, e lá ele tinha o personagem Veludo. E eu fiquei lembrando dos trejeitos do Veludo e copiei um pouco. E depois vai seguindo com os técnicos, os câmeras, as pessoas que vão rindo de um trejeito, o público da rua que fala, e você vai compondo o personagem. Você sempre quis ser ator? Como é que surgiu isso daí na sua história? Sair do interior, da roça, uma mãe, né, que você falou, empregada doméstica, 15 irmãos, depois 7, mas enfim, sempre foi a sua história? Acho que sim. O que eu me lembro que desde menino eu representava muito. Fazia teatrinho no fundo do quintal da minha casa, tinha um cômodo de sapê. Tinha 2 cômodos no fundo da minha casa que eram cobertos com sapê e de barrote, que chama-se quase que, acho que é a mesma coisa que adobe, que é um barro batido com taquaras e fazia as paredes. Nesse cômodo eu me lembro perfeitamente de eu fazer teatrinho, vender ingresso, fazer o anúncio, não só o talento assim, para representar, mas a organização
para querer apresentar coisas. E eu também era coroinha e lia muito na missa, eu era coroinha que lia. Então eu tinha o compromisso de marcar o texto da Bíblia para ler o que o padre tinha mandado, mas com a pontuação, a respiração, a forma clara de dicção. Então já era ali o projeto do ator. E depois também o teatro de bonecos, que com uns 10 anos, 11 anos mais ou menos, um amigo meu, dessa família onde minha mãe trabalhava, ele era mais velho que eu, ele fazia títeres. Vocês têm em Minas o Giramundo, que é uma das maiores companhias de teatro de boneco do Brasil e uma das maiores do mundo. Aí eu fazia aqueles bonecos, então era obrigado a fazer as vozes, ajudava esse meu amigo. Essa coisa do ator vem desde pequeno mesmo, não tem jeito. E Paulo Betti, assim, a cultura, ela é resistência? As novelas, a ficção brasileira, ela tem um fator social de crítica política, de quebrar os tabus e costumes? Sim, claro, a cultura, o teatro, falar da música, falar do audiovisual, isso é até um absurdo a gente hoje em dia tem que ficar afirmando isso. Nós estamos numa situação tão estranha, tão catastrófica e tão triste o que nós vivemos no Brasil hoje, que a gente tem que ficar fazendo resistência quando devia estar sendo estimulado, porque sempre se cobrou um fomento à arte, à cultura, para que o país se desenvolva, para que a nossa imagem no exterior se melhore. Enfim, qual o preço que tem um cara como João Gilberto na música popular, o Gil, Caetano, o filme brasileiro, o Pagador de Promessas, que ganha o Festival de Cannes. Então, fica tendo que afirmar a importância disso, que é a costura, que é o tecido dos sentimentos, das emoções, das narrativas, da identidade de um povo, né, que é a sua cultura, precisa se afirmar e outra ainda, se defender dos ataques, porque na realidade estamos sob forte ataques. Principalmente com relação à Lei Rouanet, Paulo? A Lei Rouanet é um dos pontos que eles fez. No fundo, não é a Lei Rouanet, no fundo é o ódio do questionamento, porque a arte e a cultura é o questionamento. A arte e a cultura é o contrário do sufocamento, é o questionamento, é a liberdade, é o extravasamento. A Lei Rouanet é uma bobagem. A Lei Rouanet, ela foi criada no governo do Sarney, ou do Collor, acho que do Collor. Depois ela foi aprimorada no governo do Fernando Henrique, depois ela resistiu também durante todo o tempo dentro do governo do Lula, da Dilma. É uma lei que ajuda ao desenvolvimento da arte, da atividade artística. E as pessoas dizem, o Paulo viveu mamando na lei. Quem mamando na Lei Rouanet? Você acha que é o Chico Buarque mama na Lei Rouanet? Você acha que eu tenho um emprego na TV Globo? Você acha que eu preciso do dinheiro da Lei Rouanet? Todas as peças de teatro que a gente faz, 90% das peças de teatro que nós fazemos não são lucrativas, principalmente as que eu faço. Eu nunca tenho uma peça que seja aquele estrondo lucrativo. Mas se você vê os filmes também, você vê a relação de todo mundo que trabalhou no filme, não é da Lei Rouanet que eu ganhei meu dinheiro, eu ganhei meu dinheiro na televisão, nessas novelas que você está falando, que são públicas, que são populares, o Brasil inteiro, e que me colocam numa condição de ganhar razoavelmente bem dentro das circunstâncias. Mas é por isso que eu estou dando entrevista na rádio difusora de Ouro Fino também, porque eu sou um artista conhecido. É todo um goto hoje que existe no Brasil, uma coisa que está relacionado com as fake news, mas não é fake news, o nome é notícias mentirosas. No Brasil temos isso hoje. E espero que as coisas fiquem claras a partir de coisas como a CPI que está aí. Nós estamos destruindo nossas florestas, é um prejuízo tremendo para o ar que nós respiramos, para a água que nós bebemos. Não é à toa que os maiores desmatamentos estão acontecendo. A Mata Atlântica, um desmatamento de 400% a mais, as queimadas, o Pantanal, a exportação ilegal de madeira, a partir do próprio ministro do Meio Ambiente. Quer dizer, que situação. Então, minha querida, o que nós temos que fazer hoje, o que eu preciso fazer hoje o tempo todo da minha vida, é lutar contra esse sufocamento e contra essa destruição. Quando é que você podia imaginar que iam morrer 450 mil
pessoas com a Covid? Se o presidente dizia que era uma gripinha, se um possível ministro da Saúde dizia que ia morrer umas 800 pessoas. Desculpe, querida, mas nós temos um momento difícil na história do nosso país e eu me sinto responsável também por lutar e por ajudar a esclarecer alguma coisa. Eu converso aqui com o ator Paulo Betti, que está com 2 personagens na Globo, 2 novelas, que é o Jonas e o Theo. E, Paulo Betti, eu cheguei também a ler que você passava um pouco melancólico por essa questão da pandemia, de ficar em casa, também não poder lotar um teatro, como de costume você teria lotado, fazer as novelas novas, papéis novos, conviver com a morte de amigos, de atores, de artistas, de familiares. Todo mundo também está passando por essa situação de ansiedade. Como que você está lidando com isso? Eu acho que quem não está se sentindo mal, quem está achando que está tudo normal, que está tudo bem e está fazendo o tempo todo fotografia no Instagram e fazendo dancinhas e achando que está tudo bem, realmente essas pessoas é que não estão bem. Essas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Eu acho que quem tem uma sensibilidade qualquer que seja, no Brasil hoje está preocupado, está tenso, porque pode morrer um parente, porque pode morrer um amigo. Morreu o Nelson Sargento e era uma pessoa, não vou dizer que era tão próxima de mim, mas era uma pessoa que eu gostava muito e que tive bons momentos com o Nelson Sargento na Casa da Gávea, quando ele foi lá cantar. O Nelson Sargento votou na nossa chapa no sindicato, nas eleições sindicais dos artistas aqui do Rio de Janeiro. Foi um evento a chegada do Nelson Sargento para votar. Um homem que é uma lenda. Então, quem não está muito preocupado e tenso e triste e melancólico às vezes, deprimido às vezes, é louco. Eu empreguei mal essa palavra. Eu acho que não posso falar mal de louco porque eu adoro os loucos e acho que o estado extraordinário de percepção que existe na loucura. Quem não está sentindo nada é porque é alienado. Eu estou procurando estar nessa luta, na resistência, tentando combater as notícias mentirosas. Tenho também uma rotina prática, quer dizer, eu ando 1 hora de bicicleta aqui ao redor, porque aqui onde eu moro é possível fazer isso, então faço exercícios físicos, procurando me manter, inclusive como um jogador de futebol, digamos, tem que se manter no período que está parado, né? Eu estou parado há 1 ano e pouco. E também fiz o seguinte, Luciana, o que eu estou fazendo como uma forma, é essa oportunidade que eu quero agradecer você e os ouvintes da rádio, de trazer um pouco a minha autobiografia para dentro das minhas entrevistas e com isso fazer com que façamos uma espécie de teatro aqui agora nesse minuto. Então, quando eu faço uma live, é uma espécie de teatro que eu estou fazendo. E quando eu faço uma entrevista, também é um teatro. O teatro é possível nesse momento, ao vivo, da comunicação ao vivo. É o teatro do rádio, né? Rádio-teatro. Procuro levar o ouvinte para a minha infância, ou procuro despertar o ouvinte para a gravidade do momento. E se você que está me ouvindo não acredita que nós estamos num momento complicado ou tem outro ponto de vista, se informa. Outra coisa que é muito importante hoje, Luciana, é a gente valorizar a imprensa escrita, audiovisual, do rádio, estabelecida. Você está na difusora de Ouro Fino. E aí, então, as pessoas sabem que existe uma responsabilidade naquilo que é colocado pela difusora não a criação de veículos que mais de 2.000 lugares espalhem notícias falsas e colocar as coisas com mais clareza. Eu fico feliz também de estar participando com as minhas novelas, de fazer a alegria das pessoas, de fazer as lives, de contar piadas, de fazer anedotas, mas nós temos uma grande responsabilidade, cada um dos brasileiros. Paulo Betti, nós começamos até pelo monólogo. Quem me trouxe a sua entrevista foi um amigo em comum, José Paiva, que pra gente é o Zezé da Regina Burza. A gente pensa em trazer o monólogo para Ouro Fino. Você viria? Você conhece as bandas de Ouro Fino? Não, eu só conheço a fama de Ouro Fino, que está muito ligada a um fator cultural. A minha ideia de Ouro Fino está ligada toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava. Ouro Fino, para mim, está ligado a uma música. Então, o povo de Ouro Fino, isso aí que é a cultura. A ideia é que um cidadão de 68 anos, razoavelmente informado sobre a geografia do país, a história do país, tem sobre a cidade de Ouro Fino, está relacionada com uma música, onde acontece um acidente com um menino da porteira. Eu adoraria fazer o meu monólogo em Ouro Fino. Vamos fazer lá para frente, junto com o Zé Paiva, a gente se encontra. E o Zé Paiva me pediu para perguntar mais uma coisinha para fechar essa entrevista. Todo
politizado do jeito que você é, você não pensa em ser prefeito de Sorocaba? Sabia que ele ia ser impertinente. Eu estou brincando. Não, nunca pensei nisso. Eu não conheço suficientemente o jogo, da história. Eu sou ator. Se eu não gostasse de política, seria muito estranho dentro dessa minha trajetória. Do fato do meu avô, do camponês, da história do homem com a terra. Seria péssimo. Eu não sei se eu gostaria de mim se eu não fosse politizado ou interessado nisso. Eu tenho um comprometimento, eu acho, grande com a minha gente, mas eu não quero transformar isso num mandato ou alguma coisa, porque eu não teria muita paciência. Eu gosto mais de um ambiente mais de criação, da poesia. Como o Theo, seu personagem, diria, por hoje chega de veneno? Ó, querida, veneno sempre temos à disposição. Podemos continuar quanto tempo você quiser. Assim que dizia o personagem, né? Cruzes é cruzes. O Aguinaldo escrevia cruzes. E eu sempre dava uma acentuada, porque esses são bordões nas novelas que acontecem bordões. Eu nunca fico tentando descobrir que é bordão ou não. Mas quando eu fiz novelas com o Aguinaldo, fiz umas 5, sempre ele ia apontando os bordões que ele queria trabalhar. O que os atores fazem é como se o escritor fizesse o serviço de passar a bola e a gente chuta a bola no gol. O Aguinaldo cria esses bordões de jeito nenhum. Tinha no Timóteo, vou para São Paulo, é Lisa no Timóteo. No Theo Pereira tem esse cruzes, tinha querida. Isso querida é escrito pelo Aguinaldo. Eu encontrei, tentei inventar essa maneira de falar. Eu gosto dessa profissão. A nossa profissão, os atores, ela está quase ali no ofício. É um artista, sim, reconhecido como criador, sim, mas tem um aspecto artesanal, artístico, de você... As pessoas, como é que você fez para decorar todo aquele texto? Pô, claro que é que nem uma mulher, um homem que faz um tricô, uma rede imensa de tricô, né, uma trança, um pescador que faz uma rede de pesca. Como é que você fez isso tudo tão bem trançado? Foi ponto por ponto, coisinha por coisinha, decorando ponto por ponto. E hoje eu conversei aqui com o Paulo Betti, ator renomado brasileiro, que está em papel duplo na TV Globo, com 2 novelas, com personagens bem diferentes, advogado e um fofoqueiro. Paulo, muito obrigada por você deixar esse tempo aí pra gente, poder te conhecer um pouco mais a fundo, ouvir um pouco você aqui na Rádio Difusora Ouro Fino. Eu é que agradeço, Luciana Leal, esse seu nome com esse sobrenome Leal tem um significado, né? O nome da pessoa, eu acredito nessa brincadeira do poeta Capinã e do poeta Jorge Portugal, que o nome da pessoa contém um determinismo. Então, eles chamavam de determinismo nomenológico. Você, certamente, é uma pessoa leal. A lealdade é uma coisa bonita. O que eu quero pensar do seu nome e do seu leal é que nós teremos uma grande amizade leal entre nós. Muito obrigada, Paulo. E você continue na nossa programação agora com Vale Tudo, a apresentação de Paulo Henrique a todos. Uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus permitir.